Vê se vocês querem entrar no link ou sentar aqui atrás e ver, sei lá. Apresentação, share. Só definir quais favor. A gente vai ficar com ela. Obrigada. Não, só se você quiser. É só para ficar mais fácil de ver os slides. Mas deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu fechar isso aqui. Eu? Ah, vocês. Acho que eu quero apresentar. Isso, daí a gente volta para cá. Eu vou conseguir. Será que tem mais alguém que vai entrar? Share. Menina, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você começar, ou talvez você fale sobre isso, mas enfim. Teve uma mudança no site do Frax. Teve. Se você está lá. Porque ele ia ser pago. A plataforma é paga, teoricamente. Eles têm uma licença, tinha uma licença temporária. E aí agora você tem que entrar no NOG. E aí depois você vai pro Frax. Depois a gente entra aqui. Gente, eu fiquei tentando usar os públicos desse gente, eu desisto, não tô pra não. Era uma paciente que tinha osteopenia, muito limite. Eu falei assim, sei lá, essa mulher deve ser risco alto, pelo que eu tô vendo de características, tem deve precisar de tratamento. Eu não conseguia de jeito nenhum naquele ambulatório, o trem só me dava travado. Não, tem que entrar pelo NOG. Aí eu tentava, tentei várias coisas e nada. Eu falei, O inicial agora tem que ser pelo NOG, e aí depois do NOG você vai. Mas quando tu entra no site da Abraço, ele já te direciona pro NOG. consegui. Tá. Depois a gente entra aqui. Clicando nos negócios lá, nada. Eu digitava, aí eu Tô com a Silda. gente, eu desisto. Tava preocupada aí. Tá. Cadê o link? No grupo da GO. Tu que manda. Manda ver. Eu só gosto de sem açúcar. Eu tenho açúcar. Começamos. Porque se eu fosse você, rapidinho, pedir a pizza para elas 9, né? A pizza. Porque Todo mundo falando. Nós vamos perder esse tempo, vamos gravar um monte de negócio. Vai. Vocês decidiram o que, então? Olha, quem deu a sugestão do pepperoni eu gosto. Foi a Pepperoni. Queijos. Queijo eu gosto de queijo. Tudo bem, galera. Eu gosto de tudo. Vai ter catupiry com milho, porque eu só como catupiry com milho. Você quer? 2 pedaços são meus. Se alguém mais quiser, possivelmente te pede uma inteira. De que bom mesmo, amor. Não, eu como outros, mas eu só gosto desse. Mas talvez favorito. Talvez só desse. Tá, pepperoni, catupiry com milho. Margarita? Tem uma margarita speciale, que é com salada de búfala. Uma inteira dessa, então. Sim. Acho Todo que mundo essa quer? agrada a todos. Pedra. E mais uma. Ah, mas é mineira. Pedra. Então, eu como todos. Vocês querem alguma que pesa assim? Tipo calabresa, sei lá. Tem alguém querendo entrar? Vocês querem, então, uma inteira de pepperoni, uma inteira de catupiry com milho e uma de Margarita. margarita speciale. Tá. Agora espero que isso daqui faz parte do... Se for o cara, né? Escolhendo o sabor da pizza. Não é melhor parar. Só estamos nós aqui, velho. Na aula. Entrou alguém. Acho que não. Quando a gente Por enquanto, fala, não. a gente vai lembrar. Ciao, come stai? Bene, anche io. Ó, hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui. 3 pizzas. 10 pessoas. 1970, casa 3. Uma inteira de catupiry com milho. A outra inteira de pepperoni. E a outra inteira de que era? Margherita speciale. E 4, 5 cervejas. Eu não vou beber. Como que vai beber?
Pera, não, Fiz calma, uma vou raciocinar. Você vai beber? Sempre bebo. Dá quatro, é melhor. As meninas estão dirigindo. Eu só vou atravessar. Então tá tudo bem. É, original, original. Tá caçado. E borda recheada. Nunca mais vou no jantar. Todas. Fiz a ablação. Eu só posso beber a partir da semana que vem. Viu? Olha só. Não dá pra brincar, não. Você tem uns trecos? Fiz uma taquiarritmia no relógio. Fiz 180 de batimento. Fechado. Muito obrigada, viu? Bate. Eu fiz. Grazie, Eu tava com Angateu. faquiona até na Tchau. aula. Aí eu Você sentiu o quê? Só a palpitação, assim? Você teve sensação de morte iminente? Aí depois eu te vi no meu repouso. Mas depois eu conto. Bom, Tá. meninas, vamos falar de osteoporose na pós-menopausa, então. Como é que passa aqui? Essa merda não tá passando. Ah, é aqui? Vai ter que ser assim. Então, aqui tá só o que a gente vai falar, o metabolismo ósseo, os parâmetros e exames diagnósticos e, e as etapas do tratamento. Então, a gente começa falando sobre o metabolismo ósseo. O que é importante a gente saber? Que a gente tem dois tipos de ossos no nosso corpo, osso trabecular e o osso cortical. O osso trabecular é um osso que tem muita vascularização e ele não é um osso de sustentação, mas ele é um osso onde o estrogênio age importantemente. Já o osso cortical, ele é o osso que dá sustentação, então ele é o osso, os ossos longos, tem a maior massa cortical e é onde tem ação principalmente de testosterona, tá? Dentro desses dois tipos de ossos, a gente tem três tipos de células, que são os osteócitos, que são as células maduras que vão lá atuar para fazer a matriz óssea, os osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção óssea, e os osteoblastos pela formação óssea. E aí, pensando na nossa remodelação, talvez esse seja um dos slides mais importantes da aula, a gente tem que pensar que a remodelação ela não é rápida. Ela acontece pelo menos em uns 120 dias, então uns 3 a 4 meses. E aí a gente tem, na superfície do osso, a gente vai lá, tem o osteoclasto, gruda na superfície do osso, remove uma quantidade de osso, essa remoção forma a lacuna de Hall-Ship. Aí, quando o osteoclasto faz uma remoção importante dessa lacuna, desse osso, ele entra num estado de reversão, que é um estado de estase. Vem o osteoblasto, vai lá e forma a matriz óssea. E esse compensar de reabsorção e formação é que a gente vai construir o osso denso e um osso saudável. Se isso não acontece, a gente não tem um osso saudável e não tem um osso que dê sustentação para o esqueleto. A gente tem duas vias de sinalização. Uma delas é o rank com rank ligante. O rank, na verdade, é um receptor que está na periferia do osteoclasto e ele vai, através do osteoblasto, na liberação do rank ligante, vai se ligar ao rank e vai ativar o osteoclasto. Então, é como se ele fizesse o ligar do osteoclasto. Quando ele se liga o rank com o rank ligante, a base do osteoclasto forma aquela coisa em escova, que é esse gradeadinho que tem ali, ele se adere na superfície óssea e come o osso. Quando... Desculpa, peraí, deixa eu só aceitar ela, senão. Tá. Quando a gente tem a parte da reversão, que é aquela parte que o osteoclasto para de comer o osso, estimulado pelo osteoblasto, então, a osteoprotegerina, que é o que vai desligar o osteoclasto. Então, o rank com o rank ligante vai ligar e a osteoprotegerina vai desligar, tá? Então, quanto mais rank ligante eu tiver e menos osteoprotegerina, mais atividade de osteoclasto, mais o osteoclasto vai estar ativo. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos rank ligante e mais osteoprotegerina, eu vou ter menos atividade de osteoclasto. Isso vai ser importante para a gente escolher o tipo de classe medicamentosa. Lá, o denosumab, bifosfonato, a gente tem que ter esse jogo de entendimento do que cada célula age ou o quanto é importante para a gente poder escolher qual medicação vai fazer para a osteoporose. De parte conceitual, vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá. Então vamos trazer isso para a saúde da mulher. A gente tem na saúde feminina o nosso principal hormônio, que é o estrogênio.
O estrogênio, na verdade, ele acaba modificando o organismo da mulher e na falta dele, ele acaba tendo implicações. A gente sabe que na menopausa, quando ele falta, ele dá atrofia, ele dá alteração de endotélio vascular, ele dá alteração de todos os sítios e no osso não é menos importante, muito pelo contrário. Então, ele começa com uma alteração da microbiota, então, ele vai diminuir a diversidade da mucosa intestinal e vai aumentar a permeabilidade. Com isso, a gente não vai conseguir absorver muitas coisas. E aí, a gente vai ter alteração de imunidade, aumento de linfócitos T, de rank ligante, de interleucina, fator de necrose tumoral. Com isso, a gente vai ter aumento do rank ligante, aumento da esclerostina e aumento da atividade de osteoclasto. Aumentou a atividade de osteoclasto, vai aumentar a reabsorção óssea, por isso que a gente tem diminuição de massa óssea na menopausa. A ausência do estrógeno causa aumento de rank ligante. Isso. Já ao contrário, quando eu tenho muito estrogênio, eu tenho mais ação da osteoprotegerina, que é aquela que vai desligar o osteoclasto. Então, eu tenho muito mais formação do que reabsorção óssea, tá? Baseado nesse conceito de relação direta, a gente tem que lembrar do pico de massa óssea. E aí, esse é o segundo slide mais importante que a gente tem da aula. A gente tem que lembrar que até os 20, 30 anos, a gente forma massa óssea. Adolescente tem que fazer atividade física, adolescente tem que brincar no pátio, não pode ficar na frente de videogame, televisão, enfim, tem que formar massa óssea. Massa óssea se forma com impacto. Então, com atividade física, com vitamina D e com cálcio. Formou massa óssea até os 20, até os 30 anos. E aí a gente vê que é uma curva que vai ascendente. Chegou nos 30, forma um platô, 35, e depois a gente começa a perder massa óssea. Então, tanto de osso trabecular quanto de osso cortical. Quando a gente assume uns 70, 80 anos, esse nosso platô, ele não fica mais em queda drástica, ele fica mais ou menos numa constante. Então, você não acaba perdendo tanto osso. A nossa perda acentuada, e aí eu vou só voltar um pouquinho, é bem no climatério, na fase de 45 até 55, 60 anos. E é aí que a gente tem que agir. Posso fazer um comentário? Pode. Na aula do terceiro ano, Aham. eu sempre começo a falar do estrogênio, assim, eu não sou boa disso, não. Aí eu falo que homem envelhece, mulher apodrece. A menina sentada na minha frente, puta da vida. Mas tudo isso só por causa do estrogênio? Uma glória e graça. Exatamente. Quem é que vai fazer a reposição? Eu já faço em casa, minha filha, agora não digo. E aí a gente tem que pensar, se a gente está falando tão importantemente do pico de massa óssea, a gente tem que pensar em condições que façam esse pico de massa óssea se tornar inadequado. E aí a gente tem a desnutrição ou a baixa ingesta de cálcio, a falta de exposição solar, alguns fatores genéticos, algumas doenças genéticas que diminuem a absorção óssea, e a insuficiência ovariana prematura, que por algum motivo não apareceu ali, mas era o terceiro item que tinha ali. E nessa segunda parte de queda brusca, as alterações hormonais da menopausa. E aí aqui eu chamo a atenção para a diminuição, então, do estrogênio. Aqui eu não vou listar todas as causas de osteoporose secundária, mas é importante a gente chamar atenção para algumas doenças que a gente conhece muito bem, que é disfunções de tireoide e diabetes. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, eles têm uma perda acentuada de massa óssea, não só por conta do tratamento, que é a insulina, a metformina ou glicazida, glibenclamida, mas por conta da própria resistência insulínica e da intolerância à glicose, que são nocivas para a massa óssea, tá? Então, um diabetes descompensado pode levar à emissão de uma dieta que o paciente está dando, então. Já das medicações, eu chamo a atenção para glicocorticoides. Eles são responsáveis por 50% das osteoporoses secundárias. A gente usa corticoide para muitas coisas, mas aqui a gente chama atenção para uso mais de 3 meses, já é considerado um uso crônico de corticoide para malefício do osso.
E aí a gente tem uma perda de, quando a gente usa glicocorticoide, em dois momentos. A primeira perda no primeiro ano, quando a paciente é imunomoduladora ou alguma outra necessidade de corticoide, ela tem uma perda acentuada de quase 20 a 30% de perda de massa óssea. E aí nos anos subsequentes, ela acaba tendo uma perda menor, mas continua sendo perda somativa a esses 20, 30%. Então, tem que cuidar. Além disso, todas as medicações para o diabetes também interferem na massa óssea, assim como anticonvulsivantes, pacientes soropositivas que usam terapia antirretroviral. A primeira terapia antirretroviral que foi disponível no mercado, que diminuiu bastante a carga viral e controlou bastante a doença, foi o tenofovir. E o tenofovir é extremamente prejudicial para a massa óssea. Além disso, carbonato de lítio, enfim, heparina, anticoagulante, todos eles acabam interferindo bastante. Lítio de quê? Aham. Tá. A gente já descobriu como a gente forma massa óssea, a gente já descobriu como o quanto é importante o pico de massa óssea, e a gente vai conversar um pouquinho como que a gente faz o diagnóstico, então, de osteoporose. A gente sabe que o diagnóstico é através da densitometria ou uma paciente que tem uma fratura por fragilidade. Então, se a paciente tiver um tipo de fratura, ela quebrou o osso de alguma forma que não foi traumática, e aí eu digo de grandes ossos, vertebral, bacia, fêmur, húmero, rádio, ulna, punho, isso. Todos eles são considerados fraturas por fragilidade, se não tiverem alto impacto. E aí, tendo uma fratura, é considerado osteoporose, tá? Ou você achar isso pela densitometria óssea. Aí você vai através do score T, se a paciente for acima de 50 anos, e o score Z, se a paciente for abaixo de 50 anos. Mesmo que o exame normal, Mesmo que o exame venha normal, ela tem uma fratura, ela é osteoporótica. Olhar o score Z, se ela for pré-menopausa, abaixo de 50 anos. O E Z você score está T, comparando. isso, o Z você compara pessoas com a mesma faixa etária. Tá. E o T você compara com todas as mulheres. Aí você faz na pós-menopausa. Tá? tem uma dúvida disso que eu estou me perguntando. Se eu tiver uma paciente já na pós-menopausa antes dos 50, eu não posso usar o T? Você pode, porque aí ela tá sem o estrogênio. Tá. Mas aí Usa faixa etária se só que assim, por que que você pediu a densitometria óssea? ela tiver um Que aí, fator de risco, por exemplo, uma história de fator, sei lá, fratura patológica, tá, alguma coisa. beleza. Aí você vai considerar ela como osteoporótica, você vai olhar o score T. Aí é o T, né? Aí é o T, isso. Pós-menopausa, sim. O T independente. A não ser que seja uma insuficiência ovariana prematura, que é abaixo de 40 anos, aí não tem como você comparar uma paciente de 30 anos com uma de 60. Aí eu mantenho o Aí Z. você mantém o Z. Porque lá no score, né, no braço, abraço, você coloca o T. Mas ali no abraço você não coloca o score T, você coloca a densidade mineral óssea. Você não coloca o score T, você coloca a densidade, tá? E lembrem que o abraço é de acima de 40 anos, de 40 a 90 anos. Abaixo de 40 anos você não pode fazer, e nem acima, porque aumenta a sua variabilidade de erro, tá? E aí, existem duas discordâncias, na verdade, entre quando começar a densitometria óssea. O Manual Brasileiro de Osteoporose e a Sociedade do Abraço falam que é acima de 65 anos para a saúde feminina, a não ser que a paciente tenha algum fator de risco. E aí entra o fator de risco: fratura por fragilidade, que é aquilo que eu falei para vocês, glicocorticoide oral, mais de 3 meses de uso, insuficiência ovariana prematura, histórico de quedas, pai ou mãe com história de fratura de quadril, osteoporose secundária, que é aquela listinha de doenças, índice de massa corpóreo abaixo, porque aí ela tem menos IMC, menos produção de estrogênio, tem uma fragilidade óssea importante, tabagismo, etilismo. E aqui, etilismo são mais de 3 doses ao dia, tá? Então, mulheres acima de 14 unidades por semana. Já o NOG, que é a Associação Norte-Europeia, na verdade, de osteoporose, fala que é para pedir para todas as mulheres na pós-menopausa, e ela não classifica a idade que você tem que pedir a densitometria, tá? Mas a gente acaba indo através do Manual Brasileiro mesmo de Osteoporose. O que vocês fazem na prática em relação à idade relacionada a fator de risco? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que não é pós-menopausa e está usando o glicocorticoide há 6 meses e ela tem 32 anos.
Aí você Entendeu? vai fazer o conjunto. Ela faz atividade física, ela tem uma boa exposição solar, ela tem um histórico familiar de osteoporose. Se tudo isso for não, 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 não precisa. Porque você vai. Uma matemática, Não, não né? tem uma matemática. Agora, se você começar a ver que os fatores de risco dela se somam, que não é só a medicação exclusiva, aí eu acho que vale a pena sim você pedir, tá? Um aluno me perguntou isso, eu falei, boa pergunta. Eu que te pergunto, falei, eu não sei. Me traga na próxima. Não tem idade mínima, por exemplo, que pede antes se tivesse esses fatores de risco. Tem alguma idade mínima? Não, não tem. Mas assim, você pedir uma densitometria óssea, por exemplo, para uma criança ou um adolescente, não faz muito sentido, entendeu? Porque a faixa etária de densitometrias que você tem de Z-score para comparar essa paciente para você assumir um Z-score considerável ou não, é muito sensível. Então é melhor você pedir um score de osso trabecular, que a gente já vai ver, que é, na verdade, o quanto o osso trabecular dele é denso ou o quanto é factível de ter fratura ou não. Ou a tomografia computadorizada de osso, que você vai ver o quanto tem de densidade, mas aí você não vai fazer densitometria, tá? E aí o Nog, que é a cara do Frax hoje, o Frax ele não tá mais disponível na forma como estava antes, porque é uma plataforma paga. E aí a Abraço encarou que se fosse pago, muitos profissionais médicos não utilizariam. E aí a gente perderia uma oportunidade muito grande de iniciar a medicação para os pacientes ou não. Então, o que que eles fizeram? Eles acabaram adotando a NOG mesmo, que é a norte-americana, porque ela tem o aval de ela ter construído, ela ter criado a plataforma. E aí, então, a gente usa através do site deles, que está direcionado pelo site da Abraço mesmo, depois a gente entra aqui para olhar. E aí eles direcionam primeiro para a NOG, e aí você faz esse primeiro cálculo e depois você joga de novo para o site da Abraço para fazer o cálculo de ajustes. O que a gente tem que lembrar é que duas coisas importantes: a faixa etária de usar a ferramenta do Frax, que é de 40 a 90 anos, e outra que ela usa a densidade mineral óssea do colo do fêmur. Densidade mineral óssea do colo do fêmur é uma. Pode ter discrepância para fratura para a coluna vertebral. E aí, o que a gente vai fazer de ajuste vai ser naquela hora dos ajustes no site do Frax. Ah, Carol, mas ela tem uma super osteoporose em coluna e não tem no colo do fêmur. Beleza, você vai colocar o colo do fêmur lá. Pode ser que dê um baixo risco ou um alto risco, mas você, pela anamnese, pode ver que ela é um pouco mais e aí você vai ponderar. Infelizmente, não tem uma plataforma que dê pra gente 100% do que a paciente representa. E o Benhur, que é o cara que fez a plataforma do Frax brasileira, ele fala isso, que ainda vai ter muitos ajustes ainda na nossa plataforma para chegar perto da excelência. Mas é isso, ela vai dar dois tipos de índices para gente, tanto de fraturas maiores quanto de fratura de quadril em 10 anos. E aí, esse cálculo, não necessariamente você precisa de uma densitometria óssea. Você pode fazer ela sem, e aí ela vai classificar para você alto risco, baixo risco, intermediário ou muito alto risco. Se por acaso você ficar na faixa de risco intermediário, aí obrigatoriamente você tem que fazer uma densitometria, porque aí é ela quem vai diferenciar para a gente se a paciente tem alto risco ou se tem muito alto risco. E aí vai definir para a gente que tipo de tratamento vai ser feito. Aí depende da idade, eu tô falando só dos fatores de risco. Só dos fatores de risco, isso. Se você não Levar em tiver consideração o fator- Se você não tiver a densitometria óssea, mesmo assim você pode fazer o Frax. Só que se a paciente cair na zona intermediária, você vai ter que pedir a Tem que pedir densitometria isso. para ela, para poder definir qual que é. Então, Isso, aí você justifica você solicitar. então, Então, por exemplo, essa paciente de 30 anos, coloca lá no Frax, vê se tem indicação ou não de fazer a densitometria. Se tiver, já é um fator de risco para você fazer, tá? E aí a gente tem que lembrar que existem fraturas de fragilidade que são assintomáticas. E a principal delas é de osso trabecular, que é a fratura de vértebra. Então, o que que acontece? A paciente ela pode fazer fratura vertebral de sentar em lugar apertado. Tem um paper que fala que pacientes osteoporóticas na senilidade fraturam cox por sentar em banco de ônibus apertado, local apertado. Ou naquela lomba, sabe, de asfalto, bate o ônibus, ela cai sentada, quebra o cóccix, por fratura vertebral.
Então, qual que é a manifestação clínica, na verdade? Ela vai diminuir a estatura. E aí ela pode diminuir a estatura entre um ano para outro, entre duas consultas subsequentes anuais, de 2 a 3 centímetros, ou da maior estatura dela inicial, que é lá no pico de massa óssea, 4 centímetros. Vocês sabem como que a gente faz para descobrir qual é a nossa maior estatura da vida? Se a paciente não lembra? É aquela da Não. Essa é a estimada. Não é. Então, você pede para ela ficar sentadinha, assim, você pede para ela dobrar os joelhos, e aí você pede para ela estender os dois braços. A distância entre os dois dedos médios é mais ou menos a maior estatura, a envergadura que ela já teve na vida. E aí você vai contar quanto você tem agora na consulta. Uma dica, que lá no HC a gente sofre muito, as meninas da enfermagem é que fazem a triagem pra gente, né? E aí, na hora de medir a paciente, o que elas fazem? Tá medindo quanto? Aí a paciente, 1,70 m, 1,60 m. Aí você pega a ficha, tipo, 4 centímetros de diferença, 2 centímetros, cresceu, encolheu. Então, assim, ou a gente faz direitinho, mede a paciente adequadamente, sem sapato, com a postura ereta e tudo mais, mas perguntar para elas nunca, tá? E também tem que cuidar muito em pacientes que têm uma cifose importante ou uma lordose, que às vezes pode ser fraturas de acunhamento, que a gente vai ver agora na frente. Então, quando a gente solicita radiografia, eu sempre solicito radiografia com laudo, por mais que eu esteja habituada a ver raio-x de coluna para ver, para procurar a fratura ou não, é difícil a gente enxergar muitas vezes, porque pode ser uma microfratura. Então, tem algumas indicações, além dessas da avaliação da estatura, tem indicações para a gente solicitar o raio-x para investigar a fratura, que são mulheres acima de 70 anos com T-score de menor ou igual a 1, e mulheres acima de 65 anos com T-score menor ou igual a 1,5. E aí as fraturas, elas vão vir exatamente como está aqui, nessa classificação de Genant. Na verdade, ela pode ser em acunhamento, que é quando ela achata. Ela pode ser bicôncava, que é quando ela achata em cima e embaixo, e ela forma tipo um ossinho de cachorro. Ou por esmagamento, que aí ela pode consolidar uma fratura na outra. E aí a gente tem diversas deformidades, e a gente vai encontrar exatamente como está aqui do ladinho, nessa imagem do raio-x, ó. Você tem uma mais alargadinha e a vértebra acaba afundando e depois ela sobe de novo, tá? Ou a gente pode ter outros tipos de fratura, que é a por protusão, improa, identação e a descontinuidade. Essas fraturas são as mais difíceis de ver no raio-x, então por isso que eu acabo sempre solicitando com laudo. Por que que a gente precisa investigar isso? Porque, por exemplo, assim, você está usando um alendronato da vida para paciente. Alendronato é um antirreabsortivo. Se a paciente fratura em vigência de um antirreabsortivo, ela não tem que manter esse antiabsortivo, porque essa nossa medicação não está funcionando. E aí, se a gente for lembrar a fisiologia que eu falei para vocês, um antirreabsortivo vai bloquear a atividade de osteoclasto. Então, vai bloquear a parte de remodelação, né? De reabsorção. Eu preciso formar osso, eu não preciso, né? Eu preciso intensificar a ação do osteoblasto e não deixar o osteoblasto mais ou menos. Então, é muito mais fácil eu prescrever um anabólico para ela consolidar essa fratura e formar massa óssea do que eu esperar todo o metabolismo do osteoclasto e osteoblasto para poder essa paciente ter eficácia no tratamento. Quanto tempo você espera a ação da medicação? Depende. Se for um alendronato da vida, 1 ano. Se for um denosumab, 2 meses. Se for os anabólicos, no mês seguinte elas já começam a fazer efeito. Tá? E aí aqui a gente tem a avaliação do risco de fratura, que foram duas publicações que tivemos, que era do Novo Frax e do Bravos, sobre o Frax Brasil 2 e o quanto a gente tem de risco de fratura com o avançar da idade. Então, olhem o gráfico ali, com 50 anos, com 60 anos, com 70 e com 80. O quanto a gente tem de risco se aproximando principalmente da transição de climatério e menopausa. Tá? Opa! Aí aqui a gente tem a versão antiga do Frax, na verdade, que era no próprio site da Abraço, e o quanto a gente tinha de diferença entre uma estratificação de um ano para o outro, de uma plataforma para outra. E aí aqui a gente vê principalmente o índice de fraturas maiores, que é o índice ali embaixo, e o alto risco de fratura, né, de quadril.
E aí, com os ajustes de probabilidade e com as modificações que fizeram de atualização, o quanto isso se torna mais verdadeiro ou próximo do que a paciente precisa, tá? Agora a gente tem, então, nesse Frax o ajuste de probabilidade. Quando a gente ajusta a probabilidade, a gente acaba usando a dose do corticoide, o T-score, diabetes, fratura prévia e se a paciente teve quedas. O que é importante? O glicocorticoide a gente tem como definição o tipo de dose. Então, 7,5, o mínimo de dose. Bela, trouxe a pizza. O T-score, se você tiver uma alteração de T-score entre a coluna e o colo do fêmur. E aí você vai ajustar essa probabilidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um T-score de coluna de menos 2,4 e de colo de fêmur 0,4, menos 0,4. Então, eu tenho uma diferença entre um e outro de 2 pontos, menos 2,4 e 0,4. Então, eu vou lá no T-score e vou multiplicar por 1,1 e por 1,1, porque cada um ponto você multiplica por 1,1. Mas você já joga lá? Ou eu tenho que fazer? Você agora você consegue jogar, agora você consegue fazer na calculadora do Frax, mas antigamente a gente tinha que fazer manual, a gente tinha que fazer e depois colocar os dois riscos de fratura. É muita coisa. Por que a gente precisa fazer isso? Então, no Frax, ele vai mostrar para a gente se a paciente tem alto risco, muito alto risco ou baixo risco. E se a paciente não tiver a densitometria, ela vai aparecer com esse gráfico que tem o risco intermediário. Tem alguém tentando entrar? Tá. Marta, me dá um help aqui, como é que faz para deixar ela entrar? Me fala uma coisa, essa aula tem mais quanto tempo? Tem acho que mais uns 20, 30 minutos. Vocês Quer ir querem... comendo? o meu medo é só de friar muito. Não, pode ir servindo. Vocês querem? Eu trago as pizzas aqui, pode ir. Aí, se tiver a faixinha amarela, então você tem que obrigatoriamente solicitar a densitometria para a paciente para poder definir se ela é baixo risco, alto risco ou muito alto risco, para definir o tipo de tratamento. O NOG fala para gente que muito alto risco, a gente precisa de um desses fatores só. E aí aqui entra um pouco em discordância do que a gente tem na Abraço, que é a Sociedade Brasileira de Osteoporose. A NOG fala que é uma fratura vertebral recente, mais de 2 fraturas vertebrais ao longo do tratamento, uma densitometria com T-score pior de menos 3,5 e o glicocorticoide de 7,5 por 3 meses. Sim, na verdade é o que você... isso, sim. O que joga no Frax, ele vai te dar isso. Decorar, não precisa. E aqui o Abraço fala que... Eu tomo. Eu não pego essa de novo. Ou eu ou você agora. Pra mim também, deixa eu ver. E aí o Abraço fala então pra gente que você tem um BMD de uma densidade de colo de vertebral, perdão, T-score menor que menos 2,5, múltiplas fraturas vertebrais ou mais de 2 fraturas osteoporóticas não vertebrais, a fratura por fragilidade em vigência de corticoide, o T-score de menos 3,0 mais um fator de risco ou Frax com risco de fratura. Então, eles têm essa leve discordância, mas na hora que você coloca nos ajustes, ele consegue modificar e dizer para a gente, sem problema nenhum. Aqui é só para a gente mostrar o quanto é importante a gente ver essa parte do NOG e que o pico de massa óssea, quando a gente começa a perder massa óssea, é importante que a gente veja aqui no gráfico, ó, do NOG. Vocês estão vendo que entre 50 e 55 anos, a gente tem uma área muito tênue, ou um espaço muito pequeno, para a gente classificar entre alto risco, muito alto risco e zona intermediária. E é o que quer mostrar aqui para a gente também na parte do gráfico do pico de massa óssea. Na área, na idade do climatério, a gente também tem uma queda importante da massa óssea, e aí você tem um risco mais aumentado. Então, a gente define o que a paciente é para a gente poder fazer o tipo de tratamento. Fazendo o tratamento, então, a NOG propõe para a gente que baixo risco, a gente acaba suplementando só vitamina D, cálcio e atividade física. Risco intermediário, você vai identificar
se a paciente, através da densitometria, se a paciente é baixo risco, alto risco ou muito alto risco. Se a paciente for alto risco, você vai tratar e mensurar a densidade mineral óssea, assim como muito alto risco. E aí, a publicação que a gente tem da NOG é baixo risco, otimizar cálcio, vitamina D, atividade física. Se for prudente ou se a paciente estiver na janela de oportunidade, você faz terapia de reposição hormonal e usa o CERM. No alto risco, você acaba associando tudo isso, mais o bifosfonato, mais o denosumab, que é um antirreabsortivo. E se for muito alto risco, você vai fazer dieta, atividade física, cálcio e muitas vezes começar o anabólico. Tá, que eu perdi. Isso considerando que você jogou lá no Frax, você não tem densitometria dela. Você só tá avaliando... Se você tiver densitometria, você tem que... Se você não tiver densitometria e ela cair na zona intermediária, você vai ter que solicitar. Se não tem densitometria, joguei lá, e ela deu baixo risco. Você vai fazer atividade física, dieta e cálcio. Ainda assim, eu vou fazer o cálcio. Isso. Mas aí o cálcio sempre por boca, na dieta. Mas cálcio suplementar. Pode, mas aí você tem que avaliar o risco cardiovascular. Porque a gente tem três formas... A gente tem três formas de cálcio, o fosfato, o carbonato e o piro alguma coisa, que a gente não utiliza. Carbonato, o SUS fornece, só que ele deposita em grandes vasos. Então, se essa paciente tem risco intermediário ou alto, não é aconselhado. E o citrato é uma medicação super boa, não deposita em grandes vasos, só que o problema é que ela é cara. E se eu tiver a densitometria, ela é baixo risco. Ainda assim, Aí você vai fazer cálcio, vitamina D e atividade física. Acima, você mantém entre 30 e 60 de valor, né? De nanograma por ml. Citrato. Aí, na verdade, o que a gente faz é um comprimido por dia. É 40 miligramas, que dá 25 de miligramas de cálcio elementar. 180 por mês. Caprichando bem a nossa receita da Maiorca Dermato. Caprichando bem, a nossa receita vai mais cara que a Dermato. E aí a gente tem aqui o tratamento não farmacológico, com atividade física, e é sempre recomendado atividade física de impacto, né? Tanto para massa óssea quanto para saúde muscular. Tem muito paper saindo agora falando de sarcopenia, relacionando a sarcopenia com a osteoporose. A gente tem que lembrar que sarcopenia é a diminuição de força muscular. Se a paciente não tem força muscular, aumenta o risco de queda. Se aumenta o risco de queda, aumenta o risco de fratura óssea. E se a gente pensar, uma paciente que teve uma fratura, no ano subsequente, ela tem risco de até 20 vezes fraturar mais, principalmente se for colo de fêmur, tá? 20 vezes para fraturar de novo o fêmur e 5 vezes para fraturar qualquer vértebra, que aí é o osso cortical. Então, a gente tem que cuidar muito. Prevenção de quedas. É importante a gente abordar na consulta para as pacientes, principalmente para falar para elas. Principalmente para falar para elas que elas têm que usar sapato de borracha, que elas têm que cuidar com chinelo, porque elas são tapete, aquelas corrimões. É complicado. eu desfalo. As chefes, esse treco é seu? Esse prato aí? Então, a reposição de cálcio e vitamina D. Cálcio, geralmente a gente prefere repor pela dieta. E aí a reposição de cálcio tem que ser de leite e derivados. Soja, feijão, folhas verdes escuras, aveia, gergelim, tofu, peixe. Tem muito cálcio, tá? Não só leite e derivados. Se a paciente tiver intolerância... Não. Se a paciente tiver intolerância ao leite, enfim, dá para a gente usar esses outros artifícios, mas agora os leites vegetais, eles estão vindo enriquecidos com cálcio. Então, Oi? Então, o molico é uma lenda de você colocar o leite, botar 2 colheres de molico para aumentar a densidade de cálcio, porque a gente tem uma absorção X de cálcio. O nosso intestino absorve uma quantidade X
naquele momento. Não adianta você colocar uma super oferta, porque ele não consegue metabolizar, tá? Você pode dividir em 2 tomadas, mas é que antigamente falavam que você pegava um copo de leite, colocava 2 colheres de molículo. Então, mas não. Você 10 anos atrás. Na verdade, são 2 copos de leite por dia, tá? Aí ele considera um copo de leite só, porque se você ofertar muito cálcio, você não consegue absorver todo esse cálcio, entendeu? De uma vez só. Então, não adianta você fazer isso, você tá jogando dinheiro fora. E a mesma coisa a vitamina D. Se a paciente não ingere a vitamina D com a alimentação, com o alimento, ela não consegue ter absorção. Por quê? Porque a vitamina D é oleosa. Então, ela precisa ter um alimento para que ela seja absorvida. Qualquer alimento. E, além disso, ela é absorvida na porção terminal do intestino. Então, se a paciente toma a vitamina D em jejum, vai ser absorvida no estômago. E aí você não vai conseguir absorver nem metabolizar. Porque a primeiro metabolismo da. Porque o primeiro metabolismo da vitamina D é a nível intestinal e não no estômago. Não sei te dizer, mas posso procurar. Uma queixa, né? É. Não, e essa queixa é real. Alguma coisa de canal de cá. Eu acho que deve ser alguma coisa de absorção, alguma coisa deve. Membrana, alguma coisa de edema, de alça, alguma coisa do gênero. É que linda. Fala, pode deixar. Aí a gente tem, então, a parte do tratamento farmacológico de baixo risco, que são os estrogênios, através da terapia de reposição hormonal, e os SERMs. A gente tem os antirreabsortivos para o alto risco, bifosfonato, ácido zoledrônico e o denosumab. Você vai querer depois. Tá. Depois eu pego. E os anabólicos, que é a teriparatida e o romosozumab. Então, qual que é o mecanismo do estrogênio e do SERM? Se a gente falou antes que o estrogênio, ele diminui a diversidade e a permeabilidade intestinal, aumenta o fator de necrose tumoral, interleucina, e aumenta o rank ligante, a atividade dele, e aumenta a atividade de osteoclasto, quando a gente repõe estrogênio, esse nível acaba diminuindo. Então, a terapia hormonal, ela é uma opção de prevenção e tratamento de osteoporose, tanto que está no rol da Sobrac e da Febrasgo como uma das indicações de terapia de reposição hormonal. Aqui, Gerou uma polêmica, né? sim, por quê? Porque tanto... Eu vou pular o outro slide, depois eu volto. A Sobrac e a Febrasgo falam que é uma indicação, mas a IMS, a Endocrine Society e a norte-americana, que é o NAMS, falam que não é uma indicação. Você só faz se a paciente tiver alguma linha de tratamento de risco, e aí sim você vai fazer, mas não para prevenção de fratura, tá? Então, existe essa discordância entre as sociedades. Você não faz para prevenir. Você não faz para prevenir. Por exemplo, você vê que a paciente é uma paciente de fator de risco e está na janela de oportunidade, mas está sem onda de calor, você sabe que ela vai Mas se só que ela beneficiar. com alto risco, se ela não tiver osteoporose. Sim, porque aí se ela não tiver fratura, ela está no climatério e é uma paciente que não faz atividade física, que usou corticoide na infância, é tabagista. Poxa, ela tem uma chance de ter um osso ruim. Uhum. Você tem condições de fazer uma terapia de reposição hormonal porque ela está na janela de oportunidade. Mas Só ainda não que- deve fazer só por isso. Entendi. Então, a Sobrac fala que você pode, Ah. mas as europeias e a norte-americana fala que não, que você tem que ter um Começaria para todo mundo como prevenção. como prevenção, Tá. entendeu? Então, existe uma discordância entre as sociedades que estudam menopausa do ponto de vista de quando iniciar ou não. Existe sim diferença entre a dose na verdade, nem a dose, mas é o tipo de administração. Quando você administra uma terapia de reposição hormonal por via oral, você tem um metabolismo de primeira passagem, você perde substrato de estrogênio. Quando você usa ela transdérmica, você não perde por metabolismo de metabolismo hepático. Então, você tem uma maior concentração e metabolização do estrogênio, tá? Progesterona não tem influência entre ganho ou não de massa óssea, é só o estrogênio mesmo, tá bom? Aí aqui é o que eu falei para vocês das sociedades que difere. Deixa eu falar uma coisa. Como tá bom? Uso ou não da progesterona?
Tem algumas progesteronas que têm mais malefício para mama, e aí as que são protetora. Não tem. Não tem. Não tem. A única coisa é que eles falam que a dose do estrogênio, quando for ultra baixa dose, que é aquele Nativa Pro, o BD lá, ele não serve para massa óssea, porque tem um gráfico até, eu acho que é do IMS, que eles fizeram, que eles todas as concentrações de. E é baixo demais, você não consegue ter um pico para osso. Porque você tem o metabolismo de primeira passagem hepática, você perde muito substrato e aí você não tem metabolismo. Tibolona vai, porque tem comportamento androgênico. Então, ele tem estrogênico e androgênico. Então, ele tem, no final, massa óssea. Tá? E a gente tem que lembrar. Não, para massa óssea, não. Não. E a gente tem que lembrar que o WHI, quando ele fez o estudo dele lá, uma dos vieses ou uma das análises que eles queriam era ver massa óssea. E eles viram que talvez o grande benefício do WHI para a gente era saber que a terapia hormonal era boa para o osso e talvez ruim para o restante, sem ter seleção, né? Modulador seletivo de receptor de estrogênio, então são os SERMs. No Brasil, a gente tem o tamoxifeno e o raloxifeno. O tamoxifeno não é utilizado, então, para terapia de reposição para osteoporose, e sim o raloxifeno. Ele tem um efeito bem importante, imagina, para osso trabecular, que eu lembro que eu falei para vocês que o osso trabecular é sítio de estrogênio. Então, se eu tenho um modulador seletivo de receptor de estrogênio que eu vou utilizar, eu vou aumentar super a minha massa óssea de coluna. Por isso que a gente usa com análogo, né? Com análogo, Isso. E aí ele tem as mesmas contraindicações que a terapia de reposição hormonal, salvo a janela de oportunidade, que é usado até 65, podendo estender até para 70 anos, tá? No HC a gente usa até 70 anos o raloxifeno, tá? Aí aqui a gente tem os bifosfonatos tanto orais, que aí entra o alendronato e o risendronato, e o ácido zoledrônico, que é por endovenoso. Aí, o que que ele vai fazer os bifosfonatos, então? Na verdade, é o cristal de hidroxiapatita que vai se ligar à superfície do osteoclasto e vai bloquear a ação do osteoclasto. E aí, esse farnesil pirofosfato sintase, que é a enzima, ele vai ser inativada. E aí, você perde a ação do osteoclasto. Perdeu a ação do osteoclasto, você acaba tendo um fator de necrose tumoral ali, você acaba liberando monócitos e células T, que é o que a paciente sente quando começa a utilizar o bifosfonato, que é aqueles sintomas de flu-like, que é aquela mialgia importante e até febre baixa. Elas são facilmente revertidas, a gente pede para o paciente usar um paracetamol, uma dipirona, esses sintomas, eles não se perpetuam. Quando eu fui num congresso que teve há 2 anos atrás só de osteoporose, eles falaram que esses sintomas flu-like seriam liberados quando a paciente tem um excesso de baixa densidade mineral óssea, e aí seria essa liberação desse farnesil pirofosfato de uma forma muito rápida do osso. E aí o osteoclasto se aderindo a essa matriz óssea em baixa massa óssea e essa liberação de farnesil. Não sei se isso é verdade, eu confesso para vocês que eu não procurei muito bem, mas também não achei nada que fizesse sentido. Mas eu ouvi, então como fica como vozes da minha cabeça, né? Num congresso. Tá bom, pode ser. E aí aqui a gente tem a ação de todas as medicações e o quanto elas são benéficas ou não para cada tipo de sítio. Então, o alendronato a gente diminui em 38% a fratura vertebral, risendronato em 44% vertebral e de quadril 46%, e o ácido zoledrônico 70% em fratura vertebral e 40% de quadril. Oi? É anual. O ácido zoledrônico é o único que é anual. Você tem que cuidar só com pacientes que têm arritmia, porque ele pode fazer uma fibrilação atrial. Ela geralmente é feita em hospital dia, porque a paciente fica monitorada. No SUS, só o alendronato. Na verdade, todas a gente tem no SUS, tá? Mas tem que passar por um protocolo gigantesco. A paciente consegue todas elas, mas a gente na Unissa só consegue prescrever o alendronato. Os outros a gente não consegue. Fazer receita mês a mês. Todas as vezes que eu fiz, eu não consegui. Voltaram. Tá? O Andronato não sabia disso. Olha que legal. Fratura É. de quadril, nada. Nada.
Nada, nada, nada. Adoro banana. Quando não tá escrito é que foi visto e não tem nada. Uhum. Porra. E aí a gente tem que lembrar sempre que a gente faz uma prescrição das contraindicações. Então, paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 35 ou uma hipocalcemia. Atenção, então, quando você for usar o bifosfonato por via oral, ele é absorvido na curvatura maior do estômago, então a paciente não pode deitar, a paciente não pode ter ingerido nada antes, porque se ela ingeriu ou deitar, o comprimido sobe para a curvatura menor e você não absorve. Para vocês terem ideia, o alendronato ele absorve 1% de toda a medicação que você administra, você absorve 1% se você toma da forma correta. Ele funciona? Funciona. A gente está vendo que ele faz um impacto de 38% no risco de fraturas vertebrais, mas ele precisa ser tomado de forma correta. E aí, muitas vezes, a paciente toma o remédio da pressão, da tireoide e o alendronato. E aí, infelizmente, ela tem que tomar o alendronato, esperar 30 minutos, tomar o da tireoide, esperar 30 minutos e comer. E muitas vezes as pacientes senhorinhas não têm essa paciência para fazer. Então, a gente tem que avaliar direitinho. Ou também o que a gente pode fazer? Ela toma a levotiroxina de madrugada, quando ela levanta para fazer xixi, passa pelo menos 1h30 sem tomar nada, e aí ela toma o alendronato, 30 minutos depois ela come. Mas ela não pode tomar o comprimido e deitar, como muitas fazem com o remédio da tireoide, tá? A levotiroxina. E as principais complicações dos bifosfonatos. Quer falar? Não? Não, eu tô surtada com as tia com polifarmácia. É, né? Não... É o quadro da dor. E aí a gente tem que lembrar das principais complicações. A fratura típica de fêmur. Por quê? Porque se eu estou bloqueando a atividade de osteoclasto, eu tenho um osteoblasto em constante formação. Só que esse osteoblasto não vai formar um osso denso, vai me formar um osso meio maleável. E aí a paciente aumenta o risco dela de fratura se usado por mais de 10 anos, tá? Osteonecrose de mandíbula é mais visto em pacientes que usam o ácido zoledrônico do que por via oral, apesar dos dentistas falarem para a gente que é super frequente. Mas se a gente vai na literatura, é menos de 1% de achado em pacientes com osteonecrose. E fibrilação atrial, principalmente para aquelas pacientes que usam o ácido zoledrônico. E aí tem arritmia pré-existente. Você tá usando isso daí? Não. Como é que é? Não, mas estou usando antiarrítmico também. E aí a gente tem a pausa do alendronato, justamente para evitar esse tipo de complicação. E aí a pausa do alendronato, a gente deve reavaliar essa paciente. Se a paciente vai fazendo por via oral em 5 anos e se a paciente vai fazendo endovenoso em 3 anos. Lembrem que o ácido zoledrônico a gente não pode continuar por mais de 3 anos, tá? É o tempo máximo de utilização. E o bifosfonato via oral, o tempo máximo de utilização são 10 anos. Mas se em 5 anos a gente já tem um ganho de BMD entre uma densitometria e outra subsequente, que a gente chama de 3% de BMD de ganho, você pode suspender já a medicação, tá? A gente sempre pergunta se ela faz acompanhamento dentário com frequência ou se quando foi a última vez que foi no dentista para fazer uma boa avaliação, porque se ela tiver indicação de fazer implante, é melhor você não começar. Se a paciente está em uso de tratamento e vai fazer um implante, o ideal é que ela pare o bifosfonato por 3 meses e aí faça o implante e demore mais 3 meses para retornar ao uso, para que não aconteça a osteonecrose, tá? E se for o ácido zoledrônico, que você tente deixar o mais distante possível da dose administrada, pelo menos uns 9 meses da dose administrada, tá? Porque ele é endovenoso, então fica muito tempo no osso para metabolizar. Do denosumab, então, que é o antirreabsortivo injetável subcutâneo, que é o Prolia, nome comercial, o que que ele faz, na verdade? Ele vai evitar a ligação entre o RANQ e o RANQ ligante. Ele vai mimetizar a osteoprotegerina. Então, ele vai desligar o osteoclasto, tá? Então, ele vai mimetizar o que a osteoprotegerina faz. Ele é uma osteoprotegerina farmacológica. Então, ele vai fazer isso. Não tem o osteoclasto, não tem aumento de reabsorção, vou ter só aumento de formação óssea, mas também uma formação óssea inadequada. Inadequada que eu te digo não forma um osso denso, né? Se a gente for comparar a remodelação óssea. Isso. Factível de quebra, pode dar osteonecrose de mandíbula, pode dar fratura típica de quadril, só não dá fibrilação atrial.
Ela é subcutânea, de 6 em 6 meses. Cada dose é R$ 3.500. O SUS fornece, mas você tem que preencher um puta de um protocolo, perdão da palavra, para poder liberar essa medicação. A gente precisa só ter níveis de cálcio adequado ou uma ingesta de cálcio adequada. Se a paciente tiver hipocalcemia, ela pode ter fibrilação atrial. Então, é importante a gente avaliar isso. Geralmente de 3 a 10 anos. Tempo máximo 10 anos, tempo mínimo 3 anos. Vai fazer 6 não. Ela vai fazer, se ela fizer 3 anos, ela vai fazer 6 6 não. a cada 6 meses. É um gasto. 24. 24 mil. 24 mil. Mas a gente vai chegar em medicações bem mais caras daqui a pouquinho. Piora. E aí o estudo Freedom, que foi quem lançou o denosumab, mostrou pra gente que tem um impacto bem importante no risco de fratura, 60% em risco de fratura vertebral, 40% em risco de quadril e 20% em fraturas não vertebrais. Então, existe a comodidade óbvia da administração, a paciente não tem que levantar cedo, não confunde com remédio, não tem aquela absorção de comprimido, não comprimido. É subcutâneo uma vez a cada 6 meses, então ela recebe o tratamento por 6 meses de uma forma completa. Então, isso também impacta. Eu estava ali a porcentagem de redução de fratura? Tem, sim. Quanto Na que era? verdade, o alendronato, os bifosfonatos estavam aqui, ó. 38, 44, 46. Tá. E aí aqui. E aí aqui a gente também tem ele comparando com as outras, as mudanças de percentuais de densidade mineral óssea, tanto em quadril quanto de coluna. O quanto tem impacto em novas fraturas, tá? O que é importante? O denosumab, quando você aplica, o que é importante a gente saber? Quando a gente aplica, no primeiro mês, ele já começa a fazer muita massa óssea para essa paciente. E ela vai ficar com essa massa óssea por 6 meses. Terminou os 6 meses cravado, no dia seguinte ela começa a perder massa óssea de novo. Então é importante que a paciente tenha o segmento. Tipo, fez dia 2 de fevereiro, então ela vai fazer dia 2 de Júlio. 8, de agosto, 6 meses, agosto. Então, 2 de agosto ela tem que fazer a nova injeção, tá? Porque se ela fizer, por exemplo, dia 2 de outubro, já vai ter perdido massa óssea. Quando a gente suspende o denosumab, quando a gente interrompe, esse efeito rebote, ele é bem importante. Fazendo a conta. Ah, tá. Da Nazaré. Esse efeito O macaquinho da cabeça dela tá dentro da panela. Esse efeito rebote é bem importante e é bem expressivo. Tem um paper que fala, fizeram até medida de CTX, que é um marcador de reabsorção óssea, e a gente vê que no primeiro mês a paciente já perde consideravelmente tudo que ela ganhou. Mas aqui que Tá, adiantou sei. meus 14, meus 24 mil reais. Então, quando você suspende o denosumab, você tem que fazer um antirreabsortivo, um bifosfonato depois, para você, porque o antirreabsortivo bifosfonato, ele demora muito tempo para você ganhar massa óssea, então ele vai sustentando a matriz óssea. Enquanto que o denosumab é o empolgado da relação, ele vai lá e ele dá tudo no primeiro mês. E aí, quando você sai, ele sai. Isso, é o love bomb. Ele é o Love Bomb, pronto. E aí você pode fazer, ou quando você tem o denosumab por 10 anos, você pode fazer uma dose do ácido zoledrônico, que já segura o osso que você ganhou ao longo desses 10 anos, ou você pode fazer 3 anos do ácido zoledrônico, 5 anos do bifosfonato, você vai jogando. Vai segurar até a senilidade, né? É. Chega na senilidade, vem o inevitável. O que você faz geralmente na prática clínica? Você faz a medicação, viu que o BMD está ganhando 3% de um ano para o outro, você já pensa em suspender. Se for um denosumab, você vai ter que fazer um bifosfonato. E aí você vai ou por via oral ou por via endovenosa. Aí depende, o ácido zoledrônico você pode fazer um ano só, ele segura. Mas se for por via oral, você vai ter que fazer pelo menos uns 2, 3 anos para poder segurar a massa óssea que você complementou. O tempo máximo se soma? Ou Não, pode retornar, pode retornar.
Antes eu posso retornar. Pode retornar. Eu posso fazer uso contínuo. Tu não pode fazer contínuo. Você pode fazer a pausa, por isso que a gente chama de drug holiday. E essa pausa, por exemplo, tem que ser de quanto tempo? Ficou ótimo. Por enquanto, enquanto a densitometria óssea te mostrar que você não está perdendo BMD, Não você tem pode fim, deixar. você Não, não tem. Tem que esperar 3 meses. Não, não tem. Na verdade, assim, Densito não é densitometria, 3 anos. a densitometria, a gente tem que pensar que o osso demora muito para formar a imagem, tá? Lá no HC, a gente não tem marcador de reabsorção óssea disponível para gente. Então, a gente pede densitometria anual. Cada kit de reabsortivo, de antirreabsortivo é R$ 450 por paciente. Então, eles preferem fazer a densitometria, que custa, tipo, R$ 50, do que pegar o marcador, entendeu? Não, então, ela tá falando que não tem no HC? Não tem no Brasil. Então, depende muito. Se você vê que a paciente, você tem que ter alguma forma de avaliar ela. Se você tem disponibilidade de ter o marcador, você pode fazer anual. E aí você vai ver quando ela começar a perder massa óssea. Se você não tiver, o melhor parâmetro que você tem é a densitometria, porque é mais rápido. A radiação da densitometria é 20 Hz, é muito baixa se a gente for pensar. Dá para fazer até em gestante. Mas é aquele trampo, né? A paciente tem que ir até o densitômetro, tem que ser geralmente da densitometria que fez o ano anterior para elas serem comparáveis. A gente tem diversos tipos de máquina de densitometria e elas mudam. E aí você não consegue comparar um BMD com o outro se você quer ver ganho ou perda de massa óssea para sensibilidade de tratamento. Então, a paciente tem que fazer no mesmo lugar que ela já fez o ano anterior e na mesma máquina. Porque o ROI vai junto, entendeu? São muitas coisas. São muitas coisas. É porque o osso, ele sofre ação de tudo. Ele é o mundo, tipo, um Vou mundo. caminhar para você. Preguiça. Tá terminando, prometo, tá terminando. Faltam mais 2 drogas só. Você gosta de operar ou você gosta de atender? Eu gosto de atender. A gente tem o anabólico, o primeiro deles é a teriparatida, então, que é a nossa proposta para muito alto risco. O anabólico é análogo de PTH. E aí, o que que ele vai fazer, na verdade? Ele vai aumentar a atividade de osteoblasto. Ele vai funcionar como se a gente aumentasse o paratormônio dessa paciente. Então, ela vai formar mais osso a partir dessa forma. E a teriparatida, ela forma uma janela anabólica, ou seja, ela cresce a massa óssea de uma forma exponencial já na primeira dose. Então, ele é uma medicação subcutânea diária, tipo o Ozempic, é uma canetinha que você aplica. A paciente consegue ir dando os cliques direitinho para fazer as doses. Tem rápida absorção, tem boa disponibilidade. Quando você suspende, não necessariamente você precisa introduzir outra medicação, tá? E você vai avaliando. O que que a gente tem que cuidar com a teriparatida? Se ela é um análogo de PTH, essa paciente não pode ter doença de Page, não pode ter displasia óssea, não pode ter, porque ela aumenta o risco de osteosarcoma dessa paciente. E além disso, a paciente não pode ser jovem, porque se ela não fechou a epífise óssea ainda e você aumenta o paratormônio, vai fechar. E aí a paciente pode ter baixa estatura e tudo mais. Não, não tem. Porque o hiperparatiroidismo está diretamente relacionado com vitamina D e cálcio, e não com o aumento da função da tireoide, da paratireoide, tá? Assim, depois dos 30. Isso, depois dos 30. Depois dos 30. Por causa da massa óssea. Por exemplo, tem hormônio, e daí a gente. Na verdade, a gente não precisa pedir, tá? Tu só vai pedir PTH, cálcio, vitamina D, se você tiver uma paciente de risco, tá? E aí, você tá pedindo cálcio. Se você quer ver a ingesta dela de cálcio, você tem que pedir uma calciúria de 24 horas. Mas O cálcio sérico e cálcio iônico, ele serve para ver o quanto a paciente metaboliza de cálcio, mas não a ingesta. Por exemplo, ela tem uma metabolização baixa. Então, ela tem uma metabolização baixa por quê? Se é por hipovitaminose ou por um hiperpara. Agora, se você quer ver o quanto você tem que associar de carbonato ou de citrato de cálcio, você não pode pedir pelo cálcio total e calciônico, é a calciúria. Tem que também interpretar isso. Sim.
Na verdade, todos os exames que a gente pede, a gente tem que ter uma crítica de interpretar. E não que nem os nutrólogos fazem, né? Que pedem, que pedem e mandam para o médico olhar. Outro dia, tem necessariamente tipo de Falou diferente, falei, vai sim. ou tem uma osteopenia, paciente tem um hábito de vida, ok? Eu preciso para repor, para definição. Não. Você vai, posso repor. na anamnese, você vai perguntar se ela tem uma boa ingesta de cálcio. Se ela tomar 2 copos de leite por dia de cálcio, ela já tem. E aí eu não preciso repor. Não precisa repor. Não preciso fazer nada. Não. Agora, ela tem uma péssima vida. Eu fiz a dosagem de Ela é cálcio residente, sério, suponho. e tá ótimo. E aí? Me ajuda em algo? Não, não Nada, ajuda. né? Aí eu preciso da calciúria. Aí você precisa da calciúria. Aí a gente tem que lembrar que a teriparatida ela é indicada para muito alto risco. Então, aí a gente tem que lembrar daquelas ou dos ajustes do Frax ou dos fatores de risco que a gente tem dado pelo abraço e pelo NOG. O que fica da aula? O que vocês têm que levar para casa? Considerar ver um especialista. Tá em vermelho, pô. Já tinha considerado bem. Não, gente, não. E aí a gente. Você tá dando aula para estudar, a gente termina falando, manda para ela que nós nada. Esse é subcutâneo. É que nem a canetinha da Ozempic. Aí você pode fazer o monitoramento das pacientes ou com a densitometria, ou com os marcadores que é o P1NP, o CTX e a fosfatase alcalina, né? Você falou que são caros, que não tem. Isso, que a gente não tem disponível. É Mas não é a fosfatase alcalina hepática, é a fosfatase alcalina ácida tartarato, que é a do osso. É diferente. Isso eu nem conhecia. Pô, tá incompleto o negócio. Eu conheci. Quero conhecer. Pergunta. Paciente com queixa de dor, sei que a osteoporose não dói, mas a dor por um desgaste outro me leva a pensar em tratamento? Se for uma doença reumatológica, sim. Uma artrite reumatoide, sim. Ou que você tenha uma instabilidade e um aumento do risco de queda, aí te faz pensar em fazer alguma coisa de tratamento. Mas não necessariamente seja tratamento para osteoporose. Você acha por estresse, não? Não, não. Sabendo muito, está fazendo muita pergunta. Gente, assim, eu tive ela ontem. Entendeu? E aí a gente tem o último, que é o romosozumab, que é a medicação mais nova que a gente tem. Nossa, desconfigurou tudo. Ah, é porque você faz no PowerPoint. É. Tá, eu mando depois. Desconfigurou. Na verdade, o romosozumab, ele é um mimetizador da esclerostina. Oi? Não, é subcutâneo também, mas é uma vez por mês, tá? Essa medicação é a potência da osteoporose agora. Na verdade, ela tem dupla formação. Ela aumenta a formação óssea e aumenta e diminui a reabsorção óssea. Então, no ciclo total que eu falei para vocês da fisiologia, ela consegue fazer tudo. Ela é o bombril, sabe? Aí quando você tira, acaba tudo? Ou quando você tira, fica tudo bem? Ele é um angiogênico, é. Tudo. Tá vendido. Angiogênico? Cada Esse vocês conseguem. por mês, R$ 7.000. Essa medicação. R$ 7.000, é. E as pacientes têm uma super melhora da massa óssea e da disposição também. Por ser parte angiogênica, você pode usar por 1 ano. As únicas contraindicações do romosozumab são infarto agudo do miocárdio no último ano. Infarto agudo e arritmia grave a moderada. Então você também não pode. E volta a perder com cara? Não, não volta. Não volta. Mas não vale a pena fazer mais um. Não, você não pode fazer mais 1 ano. Não tem nem isso. Não dá. Ele é 1 ano. Ele tá em estudo ainda, que a gente tem disponível é só de 1 ano de estudo. Então a gente parou 1 ano e encerra. Isso dá foi Isso. Acho que sim, porque o valor é muito expansivo. Não, e agora, como é uma droga nova que chegou, os laboratórios, o laboratório da Amgen, que é o da Romosozumab, eles estão fazendo uma super
a campanha, colocaram no SUS naquela casa Maria Zélia lá, Ana Maria Zélia, Maria Zélia. Então, as pacientes estão super conseguindo essa medicação. E elas estão referindo bem-estar depois da aplicação, tipo de dor nas juntas, as coisas elas referem que melhora. A gente não sabe se de Minha avó fato tem é 93 anos, ela pode? psicológico. Acho que não, por causa da idade. Tem mais benefício, né? É, eu acho que é por causa da idade não pode. Ela tá tão tadinha, Se eu não sabe? me engano, noventa. Tem um fator de... Então, eu acho que é 90 que pode usar. E aí a gente tem, então, 210 miligramas em uso mensal, no máximo 12 meses. O estudo FRAME foi o estudo que lançou a medicação. E aí a gente tem 73% de diminuição de risco de fratura e 36% de risco de fraturas clínicas, tá? Tem estudos que comparam com o alendronato, mostrando que tem... Alendronato é uma bosta. Compara com Alendronato. Dá até A dor. gente tem de vertebral, não vertebral e de fêmur. Também tem um estudo comparando com o denosumab, só que ainda não está finalizado, mas a gente também tem um aumento expressivo do risco de fratura nas pacientes que usaram o romosozumab. O que a proposta do laboratório e a proposta que ele veio, na verdade, é para pacientes que têm muito alto risco, você com romosozumab, que é essa medicação, e aí você de risco daquela fase de transição pós-climatério, né, ou transição de climatério, que é de 50 até os 60 anos, onde você tem uma perda expressiva de massa óssea, tá? Aqui a gente tem, na verdade, os estudos comparativos, que é o que eu falei, mas sempre o romosozumab acaba tendo a vantagem por ter essa dupla eficácia entre o ciclo de remodelação óssea. E aqui a gente tem, na verdade, esse 2022, onde você tem uma paciente de muito alto risco, você começa, você joga ela para o baixo risco e não mais para alto risco ou muito alto risco. E aí depois controlando com densitometria ou com qualidade de fator de risco para ver se tem indicação de fazer antirreabsortiva ou não. Sem nenhum tratamento mais depois. Tá? Tá. Aí você toma isso daí e não muda o estilo de vida, não faz Não adianta impacto, nada. não faz cálcio, Não adianta nada. nada. Daqui um pouco vai voltar a piorar de novo a óssea. Porque a gente tem que lembrar que o osso, na verdade, ele está em constante remodelação. Se você não remove, não tem sentido. Aqui são algumas considerações finais, onde o Frax, então, ele é um risco para a gente de fratura na população e trazer novas variáveis de slide que era que a função do médico é a gente prevenir a primeira fratura. Porque a hora que a gente não previne a primeira fratura, concomitantemente. Então, a gente tem que avaliar essa paciente, tem que identificar os fatores de risco. Se a gente como tratar, a gente pode pedir os exames do paciente. Atividade física. A gente se machuca na academia, né? Se ela se machucar, o tempo de recuperação dela é muito pior do que o nosso. Então, assim, ela precisa ter uma atividade física supervisionada. Muitas vezes é mais difícil por poder aquisitivo, enfim. Então, tem que ter uma abordagem muito boa com essas pacientes para identificar se ela é fator de risco ou não, a prevenção de quedas e tudo mais, tá? É isso, não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu quero. Tá.
Eu quero o telefone do seu Tem. consultório. Eu uma pizza de catupiry comigo. Fala. Só pra frente. Eu voltei. Não, tá gravando agora. Tá registrado na aula. É o que tá mostrando agora. Senhora. Ah, Peraí. peraí. O que você fez aqui, Carol? Só apertei o ESC. Nada, Ah, aqui, ó. mas eu mando a aula depois pra você. Take home. Foi aí? Foi. Tá bom. Pode parar? Difícil de assistir. Eu depois te perguntar, eu tô com uma saia justa pra paciente. Eu te Eu ajudo. adoro ela, mas eu tô numa saia justa. Não, porque ela quer tratar. Mas eu Adoro ela. achar ela